cristãos católicos, cristãos protestantes, quem de fato tem a razão, quem de fato segue verdadeiramente a Jesus, o Cristo, quem ama a Jesus, o Cristo, a quem ambos dizem ser seguidores. O conflito se iniciou alguns anos atrás, onde essa disputa teve origem na denominada Reforma Protestante, onde um monge alemão, denominado Martinho Lutero, pegou algumas teses e colocou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Essas 95 teses eram algumas das considerações contrárias às ações da Igreja à época, convidando a todos para uma espécie de debate formal que eles chamavam de disputa escolástica. A coisa foi caminhando e a reforma protestante foi se ampliando. Entre reformas e contra-reformas, nós temos algumas diferenças no dia de hoje. Nos dias de hoje são várias diferenças que nós temos. Vamos trazer algumas das que consideramos mais consideráveis. Uma delas é na autoridade, a fonte de autoridade, da suficiência da Bíblia. Na visão católica, a fonte de autoridade são duas coisas. São a própria Bíblia, assim como a tradição da Igreja. Então, além da Bíblia como fonte de autoridade, temos autoridade papal, na visão católica, assim como o magistério, através dos seus concílios. Já na visão protestante, só a Bíblia é a fonte de autoridade. É o que os protestantes costumam chamar de sola scriptura. Então, nesse quesito, essa é a principal diferença entre ambos. Também existe a diferença do cânon bíblico. Cânon é uma palavra que significa uma régua, uma vara de medir. Cânon bíblico são os critérios utilizados para que se coloquem os livros da Bíblia. A diferença entre a Bíblia católica para a Bíblia protestante é que a Bíblia católica ela tem 7 livros a mais no cânon bíblico, que são denominados de deuterocanônicos. Deutero significa segundo, cânon de medir, critério usado para se inserirem os livros. Ou seja, o cânon da Igreja Católica, esses 7 livros entraram em um segundo momento, mas ainda tem o seu cânon válido pela visão católica. Já esses livros são chamados pelos protestantes de pseudocanônicos. Pseudo significa falso, cânon. Então são os livros cujo cânon não é verdadeiro, é falso. Ambos os modos, muitas das vezes, são chamados de livros apócrifos por ambas as visões, tanto protestante quanto católica, mas pseudocanônico ou deuterocanônico são talvez palavras mais polidas para que a gente possa tratar a respeito desses cânons apócrifos. Pode funcionar mais como uma palavra pejorativa, talvez. Sim, ok, mas qual dos dois segue a Jesus de verdade? Ama ao Cristo, a quem eles dizem seguir? Nós podemos perceber que existe uma coisa em comum entre a visão católica e a visão protestante, que é a Bíblia. Então, é para lá que nós iremos. Aqui na Bíblia estamos abertos em João capítulo 14. João 14 na Bíblia, quando nós observamos lá no começo, no versículo 15, ele disse bem assim: Jesus falou: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, o critério para a gente amar Jesus, pelo que nós estamos vendo aqui, é guardar os mandamentos de Jesus. Aqui no versículo 21, ele disse bem assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. De acordo com esses versículos que a gente viu até então, Jesus ama aquele que o ama. E aquele que o ama é aquele que guarda os mandamentos de Jesus, é aquele que obedece a Jesus. Aqui nos versículos 23 e 24 ele completa. No versículo 23 ele diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso pode trazer para mim, um cristão, quer eu seja um cristão católico ou um cristão protestante,
a priori, já de imediato, que o principal critério para que eu ame Jesus e para que eu seja amado por Ele e pelo Pai não é a minha doutrina. É o fato de eu obedecer ou não ao Senhor Jesus. Pelo menos é o que a nossa Bíblia está tratando a respeito. Quando eu digo nossa, porque a Bíblia é comum a nós cristãos, tanto católico quanto protestante. Nós temos a Bíblia como fonte de autoridade. Ambos temos a Bíblia como fonte de autoridade. Vamos para mais um exemplo. Quando a gente vai para Mateus capítulo 6, meus irmãos, do versículo 9 até o versículo 13, nós temos a denominada oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso é feita por ambos, por cristãos católicos, por cristãos protestantes. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente está cumprindo a oração do Pai Nosso. A gente acabou de ver Jesus falando que se eu amo a Jesus, eu obedeço às suas palavras e os seus mandamentos. E Ele me ama. Jesus não disse assim, eu te amo se você for da linha protestante, ou eu te amo se você for da linha da igreja ortodoxa grega, ou eu te amo se você for um cristão protestante pentecostal, ou eu te amo apenas se você for um católico apostólico romano, ou eu te amo e meu pai também te amará se você for um cristão protestante da linha reformada histórica. Não, 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 não. Ele diz, vocês vão me amar e a gente vai te amar. Meu pai e eu te amaremos. Se você guardar os meus mandamentos, obedecer a minha palavra, foi o que Jesus me disse, foi o que Jesus nos disse. Nós começamos a perceber que nós estamos talvez concentrando forças, meus irmãos cristãos, no alvo errado. Estamos muitas das vezes nos criticando, sendo que o nosso foco, apesar das concordâncias e discordâncias, o foco principal, por incrível que pareça, não é a crítica a nós mesmos, nós obedecermos a palavra do Senhor. O foco principal é a Bíblia e Jesus, olharmos para a palavra de Deus, e isso é comum a ambos. Vamos ler a oração do Pai Nosso que nós católicos e nós protestantes oramos? Vamos ler. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Será que eu estou santificando o nome do Senhor Jesus? Estou. Amém, graças a Deus. Versículo 10 de Mateus 6. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Será que quando eu estou na minha casa, além da minha missa ou além do meu culto evangélico, vamos supor que eu esteja no culto evangélico ou em uma missa, ou na minha casa, ou no meu trabalho, na escola, ou no meu lar com minha família, eu estou abrindo mão da minha vontade, assim na terra como no céu, em prol da vontade do Senhor? Se eu estou, pelo que a Bíblia está dizendo, amém. Se eu não estou, pode ter algo errado comigo. Vamos para o versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o que nos traz a fé. Muitas das vezes nós estamos preocupados, a nossa despensa nem sempre está cheia. A gente se preocupa com o dia de amanhã. E Mateus, no mesmo capítulo 6, ele diz, não vos inquieteis com o dia da manhã, abasta cada dia o seu mal. O amanhã trará os seus cuidados. E Deus nos consola e nos conforta, dizendo que Ele cuida da gente. Então, meus irmãos, aproveitando a oportunidade, Deus cuida de nós. A minha despensa pode não estar tão cheia quanto eu desejaria, mas até aqui nos tem ajudado o Senhor, até aqui nos tem mantido o Senhor. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas ou nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Meus amigos e irmãos, cristãos, quer sejamos protestantes, quer sejamos católicos, será que eu, quando oro para Deus perdoar minhas dívidas, eu também estou perdoando aos meus devedores? Será que eu estou fazendo isso? Porque se eu estou fazendo isso, eu estou cumprindo o mandamento de Jesus. Se eu não estou fazendo isso, eu não estou cumprindo o mandamento de Jesus. Ah, mas você sabe o que ele fez comigo, o que ela fez comigo, eu não quero perdoar de jeito nenhum. E o que é que eu fiz com Jesus na cruz? Porque ele foi para a cruz no meu lugar, de acordo com o que nós cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes, pentecostais, reformados históricos, o que quer que seja, acreditamos e pregamos. Ele foi do nosso lugar. Ele foi para a cruz no meu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As minhas iniquidades ele levou sobre si. As minhas dores ele levou sobre si. Ele comprou o meu ingresso para a salvação a preço de sangue com a vida dele.
Então era para eu estar ali. Então eu cuspi em Jesus, eu coloquei uma coroa de espinho nele, bati nele. Eu critiquei Jesus, coloquei prego nas mãos e nos pés de Jesus, derramei seu sangue e por fim acabei matando Jesus por causa das minhas transgressões. Os nossos pecados levaram Jesus a isso. Mesmo assim, ele decide me perdoar e me amar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito bem assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se Jesus quer perdoar os meus pecados e me purificar da injustiça, o meu irmão fez menos comigo. Eu também preciso perdoar o meu irmão. A questão é, eu estou perdoando ou não? Meus irmãos cristãos, a gente consegue ver que isso é muito mais forte do que se a minha linha é pentecostal, se a minha linha é católica apostólica romana, se a minha linha é reformada histórica, se a minha linha é ortodoxa. Tem algo mais profundo que isso aqui em jogo. E aqui ele segue no versículo 13: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entre colchetes, porque essa parte não está nos textos críticos. E aqui a gente acaba a oração do Pai Nosso, que é executada por ambos nós cristãos, protestantes e cristãos católicos. Meus irmãos, nós já paramos para observar os versículos que se seguem à oração do Pai Nosso. Nós lemos até o 13, nós já paramos para observar o versículo 14, o versículo bíblico. Senhor, irmão protestante, na sua Bíblia, numa versão talvez corrigida fiel, NA, NTLH, tem esses versículos 14 e 15 também. Meu irmão católico, na sua Bíblia, numa versão, por exemplo, Ave Maria, tem os versículos 14 e 15 também. E o que é que eles dizem? Eles dizem bem assim, meus irmãos, nos versículos 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Se eu perdoar o meu irmão, eu serei perdoado por Deus. Se eu não perdoar o meu irmão, eu não serei perdoado por Deus, de acordo com a minha Bíblia, na versão Ave Maria, de acordo com a minha Bíblia, na versão Almeida Revista Corrigida, de acordo com a minha Bíblia, na versão Almeida Revista Atualizada, de acordo com a minha Bíblia, na versão Nova Transformadora NVT, Nova Versão Transformadora NVI, NTLH. Se for para King James vai estar lá também. Se for para Reina Valera no espanhol vai estar lá também. A questão é, se eu não perdoar o meu irmão e não for perdoado por Deus, eu vou obter a salvação sem o perdão de Deus? Vou mesmo. Queridos irmãos, o que está em jogo aqui não é a questão da minha doutrina, se é isso, se é A, se é B ou se é C. Não. O que está em jogo aqui é a minha obediência a Jesus. E isso está claro para mim, cristão. Sou cristão, assim como os senhores que estão me vendo até agora. E se os senhores estão até agora vendo esse vídeo e vendo o que a gente está comentando, é porque os senhores se interessam por isso, se interessam pela palavra e amam Jesus também. Assim nós cremos. Ou talvez esteja vendo por interesse em adquirir conhecimento naturalmente. Meus irmãos, eu sou cristão da linha protestante. Concordo que só a Bíblia é a fonte de autoridade. Não sou favorável ao que os meus irmãos amados católicos dizem, que a igreja também é fonte de autoridade, naturalmente. E nós vamos conversar um pouco, nós protestantes. Muitas das vezes nós criticamos os nossos irmãos católicos pelo quesito de algumas venerações, liturgias ou veneração, por exemplo, à Senhora Mãe de Jesus, Maria. Vamos abrir o jogo aqui entre nós, meus irmãos. Será que nós protestantes, ou qualquer um de nós, católicos ou protestantes, não veneramos, às vezes, algumas outras coisas que não deveríamos venerar também? Será que não existe nenhum cristão protestante venerando mais o seu carro do que a Deus? Será que não existe nenhum cristão protestante venerando mais o dinheiro do que a Deus? Venerando mais o status, a vontade de aparecer do que a Deus? Venerando mais os prazeres deste mundo do que a Deus?
e a impressão minha ou eu estou tentando apontar para o meu irmão católico, porque tem um apreço mais considerável, vou utilizar essa palavra, pela mãe de Jesus Cristo? Ah, você está defendendo os católicos? Não, irmãos. Estamos aqui juntos para ver que nós precisamos encarar a realidade e obedecer a Jesus Cristo, como a Bíblia fala, qualquer um de nós, católicos ou protestantes. Muitas das vezes eu me pego julgando. Romanos 14 ele fala fortemente para a gente que um não julgue o outro não despreze aquele. Ele tem duas espécies de cristãos que Paulo chamou de crentes forte e crente fraco. Um tinha razão, o outro não, mas ambos estavam fazendo a vontade do Senhor indo para o céu. O problema é que o crente forte estava desprezando o fraco e o crente fraco estava julgando o crente forte. Independente de se o católico apostólico romano ou protestante está correto, a questão é que não deveríamos estar nos desprezando nem nos julgando. Afinal de contas, Mateus 7,1 diz, não julgue para que não sejam julgados. Lembra o que Coríntios, 1 Coríntios fala, no capítulo 11, lá no versículo 31, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E às vezes a minha vara de julgar é muito grande. Esqueça o que está escrito lá em Tiago, capítulo 2, no versículo 13. O juízo é sem misericórdia para quem não usa de misericórdia. E ele ainda diz mais, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Será que meu coração tem sido julgador, apontador ou misericordioso? Porque a palavra de Deus, para o católico e para o protestante, diz a mesma coisa. Muitas das vezes eu, católico, eu, protestante, estou julgando ou apontando o meu irmão protestante ou católico porque ele está fazendo assim, assim, assim na doutrina dele, sendo que ele tem mais coração do que eu para ajudar os outros. Sendo que ele se preocupa mais com o próximo do que eu. Sendo que ele se mantém mais calado do que eu nos momentos que deveria se manter calado, quando o Tiago 3 diz que nós devemos controlar nossa língua. O que está em jogo, meus irmãos, não é a questão da doutrina principalmente aqui. O jogo principal é estou em dia com Jesus, estou em linha com os mandamentos de Jesus, estou cumprindo a palavra do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, estou analisando a Bíblia, a palavra do Senhor e obedecendo a palavra do Senhor, sim ou não? Ah, mas as tradições da Igreja Católica, tal. Meus irmãos, nós sim concordamos que a fonte de autoridade é apenas a Bíblia, sola Escritura, e a tradição não deveria ser fonte de autoridade. Mas quantas das vezes, meus irmãos, nós protestantes temos tradições nas nossas igrejas também, ou não? Será que nenhum de nós protestantes nunca tivemos tradições nas nossas igrejas, tradições de homens? E muitas das vezes a gente segue. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele está ali, a gente está querendo adorar Jesus, o Espírito Santo se faz presente também. Nas igrejas, mesmo as igrejas que têm tradições de homem, tradições relacionadas às vestes, tradições relacionadas a liturgias, tradições quaisquer, mas muitas das vezes estamos ali buscando Jesus e Ele se faz presente porque eu estou criticando a liturgia da outra igreja. Irmãos, para a gente concluir esse momento, nós dizemos que é tempo de nós nos unirmos em Cristo. Eu não estou falando de ecumenismo. Não, ecumenismo não. Não estou dizendo que as religiões precisam se unir em torno de um bem comum. Não. O cristianismo, ele não compactua com o ecumenismo. O cristianismo, ele é o que as pessoas chamam de religião, que ele tem como fonte apenas uma verdade, que é Jesus Cristo. Ele tem como caminho apenas um, que é Jesus Cristo. É o que as pessoas chamam de religião exclusivista. Sim, o cristianismo é. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Logo, para o cristianismo, só há uma maneira de nós chegarmos ao Pai. É Jesus Cristo. Ele é o único caminho. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, segundo a Bíblia. Então, não estou pregando ecumenismo religioso, mas estou dizendo que nós cristãos que seguimos a Jesus precisamos nos unir em Cristo, esquecer os detalhes e as diferenças entre nós e concentrar cada vez mais no que Cristo quer que nós nos concentremos, meus irmãos. Que a sua verdade, que a sua palavra são seus mandamentos, que é obediência ao Senhor Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si
mesmo. Eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo? Ou eu tenho feito mal ao meu próximo? Porque se eu tenho feito mal ao meu próximo, não importa se eu sou protestante, se eu sou católico, se eu sou ortodoxo, se eu sou protestante pentecostal, se eu sou protestante reformado histórico, não importa. Eu não estou em dias com Jesus. Agora, se eu tenho amado o meu próximo, obedecendo ao Senhor Jesus, sabendo que Jesus é quem me traz a salvação, e uma vez que eu estou nele, quero obedecer os seus mandamentos, e tenho me esforçado para isso, para ver a sua palavra, estudar a sua palavra e cumprir a sua palavra, tendo comunhão com os meus irmãos, buscando a paz com todos, se possível, como fala a palavra de Deus, a Jesus disse: esse aí eu amo, e o Pai ama, e ele me ama, e nós estamos nele e fazemos morada nele. Precisamos nos unir nesses últimos dias, meus irmãos cristãos, focar em Jesus, focar nos seus mandamentos e nas suas palavras, não julgar, não ficar desprezando, não focar nas doutrinas, focar em Jesus e em obediência à sua voz. Que Deus abençoe a todos, que estejamos todos em Cristo, enquanto estivemos nessa terra, até o dia que nós nos encontremos com Ele na eternidade.